Bem, continuando os vídeos de aplicação das leis de Coulomb, agora a gente vai pegar um sistema contínuo de cargas agindo sobre uma carga pontual. Tá? O que você precisa entender assistindo essa aula? Que a gente vai continuar fazendo a separação do problema complexo em partes menores, que a gente vai utilizar a simetria quando for possível. A não ser quando a gente quer se mostrar e falar que a gente sabe cálculo, para mostrar no final que era equivalente a fazer a simetria. E que a soma vetorial, né, das pequenas partes a gente vai utilizar o princípio de superposição agora via integral, tá? E quando a gente puder, né, quando for interessante fazer representação gráfica. Tá bom, então distribuição contínua agindo sobre uma carga, tá? Os dois exemplos que a gente vai fazer nesse vídeo vai ser um pedaço de fio agindo sobre a carga, um fio reto, e um anel. Então nesse primeiro exemplo aqui eu tenho um fio, então tá aqui o fio. Estou pintando de amarelo o fio, mas o fio estava em azul aqui embaixo, tá? Pedaço de fio de comprimento L. Esse fio está carregado com uma carga positiva aqui, Qzão, certo? Então está aqui esse fio, e esse fio está a uma distância aqui da base aqui, fazendo 90 graus, ele está a uma distância x da minha carguinha que está sofrendo a força, né? Que é onde eu quero calcular a força. Eu quero calcular a força sobre essa carguinha devido a esse fio azul com carga. Tá? Então eu corto um elementozinho, aqui é sempre o meu raciocínio, pego um elementozinho, onde esse elementozinho é equivalente a uma carga pontual, então esse elementozinho dq, que é um pedaço da carga total do meu fio, dqzão, tá? Esse dqzão está a uma distância r da minha carguinha, e com isso eu consigo aplicar a lei de Coulomb. A lei de Coulomb está aqui. A força, o elemento de força que esse pedacinho faz na minha carga Qzinho, constante de Coulomb, Qzinho, dqzão, que está aqui no fio, na direção de r dividido por r quadrado. Tá? Você percebe que isso é problemático porque eu tenho uma direção de r que vai variando à medida que eu vou considerando os dqs, e esse dq aqui eu estou integrando em carga e as minhas variáveis são posição. Tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer para resolver esse exercício, para achar a força que esse pedaço de fio de comprimento L está fazendo nessa carguinha, primeiro é achar essa direção R, né? Escrever em termos das coordenadas x e y aqui que eu estou considerando no meu problema. Bem, esse vetor R, ele é x na direção de x menos y na direção de y. Ou seja, é bem fácil ver isso, né? Esse vetor R aqui, que ele desce, ele é menos y na direção de y mais x na direção de x, certo? Então tá aqui. O versor é só eu dividir o vetor, né, pela norma dele, pelo módulo dele. Então, pegando esse cara aqui dividido por R, eu tenho o meu versor. Lembrando que R aqui faz um triângulo retângulo, vai ficar x quadrado mais y quadrado dentro da raiz, tá? Que é a norma. Tá, isso então eu já consigo substituir aqui, eu já consigo deixar essa coisa em termos de x e y, mas o meu dq ainda não está em termos de x e y. O meu dq, para eu mapear ele, tá? Esse pedacinho de carga é igual a um lambda vezes o pedacinho de comprimento dy, então eu tenho um pedacinho de comprimento aqui dy, que eu cortei do meu fio, que vai carregar essa certa quantidade de carga dq. Tá? Essa relação aqui, dq igual a lambda dy, esse lambda é a densidade linear de carga. Tá? A gente já tinha visto isso lá na gravitação, lá em física 2. Tá? Para um fio homogêneo, homogeneamente carregado, o lambda é constante. Todos os pedacinhos do meu fio vão ter o mesmo lambda, certo? Que vai ser a carga total dividido pelo comprimento total. Tá? E é essa consideração que eu vou fazer para facilitar minha vida, porque se o lambda variar com o comprimento, ele vai entrar na integral. Então eu vou sacar ele da integral, tá? Considerando que a densidade é linear. Tá, substituindo agora esse sujeito e esse sujeito aqui, eu tenho essa expressão aqui, certo? Eu tenho meu df é igual a constante de Coulomb Qzinho, lambda dy é o meu dq, então esse cara aqui é o meu dq, e esse cara aqui é o meu versor dividido por r quadrado. Eu juntei esses dois caras aqui, meu versor por r quadrado, tá?
Beleza, agora ficou tranquilo. Eu sei que o R pode ser escrito em termos de x e y, o meu x é constante e o que eu tenho que integrar em y, de y igual a zero até y igual a Lzão. Então eu tenho que pegar essa expressão aqui, integrar de y igual a zero até y igual a Lzão. Tá, gente, no vídeo anterior vocês viram que tinha uma certa dificuldade para você fazer o IGA, certo? Que eu falei que 95% dos alunos sambavam naquele momento. Nesse pedaço aqui, tá, de você escrever integral, quem não sabe cálculo 1 vai pular também, certo? Porque uma coisa é você montar o problema, aplicar a lei de Coulomb, a física está aqui, ó, a parte mais fácil. Tá? O problema é quando você pega o pedacinho e quer somar os pedacinhos, daí vira cálculo. Se você não tiver um bom curso de cálculo, você vai ter muita dificuldade aqui. Tá? Então, integrando, eu vou ter dois pedaços, né? Um pedaço, esse pedaço aqui, que vai... Deixa eu trocar de cor aqui. Esse pedaço aqui, que vai carregar a força em x, e esse pedaço aqui, que vai carregar a força em y. Então, eu vou separar isso daqui e vou integrar. Separando, eu tenho primeiro a força em x. Força em x está aqui, constante de Coulomb, Qzinho, lambda, x. Constante de Coulomb, Qzinho, lambda, e o x estava aqui dentro, que saiu para fora, certo? Dentro da integral está o meu dy e está 1 sobre r ao cubo, porque o r, ele depende de y, certo? Essa integral aqui, eu resolvo ela por substituição trigonométrica. Eu falo que o r é igual a x secante de θ. Quem que é esse θ? Θ é um ângulo que vai aparecer aqui, ó, certo? Então, r é x secante de θ, ou seja, x é igual a r cosseno de θ, tá? Y é x tangente de θ. Então, y, que é esse pedaço aqui, é x tangente de θ. Por que eu estou escrevendo isso daqui em termos de x? Porque x é constante nessa integral. Então, eu estou mapeando meu ângulo θ com uma variável r, meu ângulo θ com a variável y, porque esses daqui variam durante a integração. Tá? Então, eu estou mapeando uma única coordenada θ. Tá? Como aqui na integral entra dy, eu tenho que diferenciar esse cara aqui. Diferenciando, o y vira dy, x continua igual, e a diferenciar a tangente de θ vira secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Agora eu posso escrever dy por r ao cubo. É esse cara aqui dividido por esse cara ao cubo. Tá aqui, tá? dy, x secante quadrado de θ dθ dividido por r ao cubo, x ao cubo, secante ao cubo. Você percebe que corta, vai sobrar uma secante aqui embaixo, a secante sobe como cosseno. Então vai ficar 1 sobre x quadrado, cosseno de θ dθ. Integrar isso daqui agora ficou a coisa mais fácil do mundo, porque eu estou integrando cosseno, isso daqui vai dar seno de θ. E seno de θ, olhando de novo esse triângulo aqui, seno de θ é y por r. Então, o que sobrou aqui no final, nessa integral, é 1 sobre x quadrado, y por r. Agora eu substituo os limites de y igual a zero até y igual a Lzão. E isso daqui, substituindo os limites, isso daqui vai me dar essa expressão aqui, ó, para o f de x, certo? Vai aparecer o L aqui em cima, quando eu substituir com zero, esse termo todo vai morrer, e o R aqui com o Y igual a L aqui embaixo, tá? Tá, daí eu vou fazer a mesma coisa para o FY. Então, o FY vai vir de eu pegar esses termos aqui, mais esse pedaço aqui, vai me dar o FY. Então, FY é menos, porque está o sinal de menos aqui, ó, tá? É constante de Coulomb, Qzinho, lambda, o dy vai para dentro da integral. Esse cara aqui não consegue sair da integral, porque y é variável, vai ficar dy, y por r ao cubo. Lembrando que r é igual a x quadrado mais y quadrado, 1 sobre 2. Essa integral aqui, ela é realmente trivial, tá? Eu não vou explicar para vocês como é que faz, mas ela é realmente trivial. Se você derivar 1 sobre r, você vai ver que ela vai dar y dividido por r ao cubo. Derivar isso daqui em relação a y, tá? Com sinal de menos. Substituindo os limites, y igual a zero até y igual a L, você vai ter aqui, certo? A força em y vai ficar desse jeito aqui, essa expressão, menos constante de Coulomb, Qzinho, lambda, daí dentro das chaves aqui 1 sobre x, menos 1 sobre x quadrado mais L quadrado dentro da raiz, tá? Então, essa é a resposta da força que o meu pedaço de fio de comprimento L
com uma carga alinhada aqui com a base, fazendo 90 graus, está sofrendo, certo? Então eu tenho, assim, esse fio está produzindo, eu vou desenhar aqui para ficar mais claro, e meu pedaço de fio aqui, certo? Com uma carga nesse ponto, ele está produzindo uma força que vai estar numa certa direção enviesada aqui para baixo, o Y, força em Y é negativo e a força em X é positiva, obviamente porque eu estou fazendo X para cá e Y para cima, certo? Tá, o que tem de interessante aqui eu analisar agora? O que acontece se eu fizer o L e a zero? Se eu fizer o L e a zero, fica bem claro aqui que esse cara aqui tem problema, porque tem o L em cima. Mas lembra que a carga total do meu fio homogeneamente carregado é lambda vezes L. Então, lambda vezes L é a carga total. Se eu fizer meu fio, fazer o L reduzir, mas preservando a carga, esse cara aqui fica constante e só esse L aqui de baixo some. Volto a ter a lei de Coulomb, como deveria ser, certo? Se eu pegar o meu fio aqui e faço ele ser um ponto aqui, o que eu tenho no final das contas é só a lei de Coulomb, são duas cargas pontuais. E é o que eu tenho, ó, constante de Coulomb, Qzinho, lambda L, que é a carga dividido por x quadrado. E em Y, tá? É claro que eu tinha que expandir isso daqui para pegar mais termos, mas pegando só o primeiro termo dá zero, porque ele vai a zero e esse cara corta com esse. Então, muito cuidado com esse tipo de raciocínio, tá, gente? E se eu fizer o L para infinito? Preservando agora o lambda. Aqui em cima fazia sentido preservar a carga, agora eu vou preservar a densidade linear de carga aqui embaixo. Tá? Se eu fizer o L ir para infinito nessas expressões aqui, esse cara aqui, ó, eu vou ter L em cima e o L vai ficar muito maior do que X, eu posso ignorar esse X, vai cortar, então esse cara corta com isso, sobra só esse termo aqui, que é o que eu tenho aqui. A força em X é constante de Coulomb, Qzinho, lambda sobre X. E nessa expressão aqui de baixo, se eu fizer o L para infinito, obviamente esse termo aqui todo vai a zero, certo? Sobra só um termo igualzinho, simétrico, tá? De tal forma que se eu tiver um meio fio infinito, então o fio sobe infinitamente aqui, a uma distância x qualquer, a força na minha carga que está uma distância x aqui, a força ela vai estar a 45 graus em relação à horizontal aqui, certo? Essa daqui vai estar a direção da força. Meio fio infinito, é estranho, né? Se eu tiver um fio infinito completo, é só utilizar o princípio da superposição, percebe que a força em y morre, e eu vou ter um fio infinito completo com uma densidade linear lambda, eu vou ter duas vezes essa expressão aqui. O que é interessante, quando eu tenho carga pontual, cai a lei de Coulomb, na lei de força, cai com 1 sobre a distância ao quadrado. Como agora eu tenho um fio infinito, tá? A lei de força está caindo com 1 sobre a distância. Você vai ver que tem um padrão aí, tem um porquê disso. Tá? Guarda isso no coração que a gente vai voltar nisso mais para frente. Não terminei ainda de falar de tudo sobre a lei de Coulomb. Vai ter mais um vídeo de aplicações, mas aí vai ser mais curiosidades. Tá, um outro exemplo, esse daqui vai ser bem rápido, bem simples, que é fazendo um anel. Tá? Então eu tenho um anel com carga Qzão aqui, raio Rzão, tá? E sobre o eixo de simetria do anel, vou utilizar a simetria, sobre o eixo de simetria do anel, eu coloco uma carga Qzinho, ele está a uma distância Z desse eixo de simetria. Tudo bem? Ou seja, eu quero calcular a força, vou dividir esse anel em pedacinhos. Cada um desses pedacinhos vai ter uma carga de Qzão e ele vai aqui estar uma distância R, todos os pedacinhos estão no mesmo R, no módulo, né, só muda a direção, e então a distância R vai produzir uma força dF. Tá? Por simetria, você percebe que eu tenho um pedacinho equivalente lá do outro lado, tá? Desenhando aqui, deixando mais reto aqui, tem um pedacinho equivalente aqui do outro lado, que ele vai matar a força que sai fora do eixo e vai somar só a força sobre o eixo. Ou seja, já por simetria, sem pensar muito, a força resultante aqui sobre essa carguinha só vai ter a componente na direção de Z. Então só preciso calcular a componente na direção de Z. Pegando esse pedacinho aqui, pegando a componente dela na direção de Z, é o módulo dela, é a norma dele, vezes a projeção desse cara em Z.
Então eu pego aqui esse ângulo aqui, e aqui eu vou estar a projeção, vai ser cosseno de θ é Z sobre R, aqui é o mesmo ângulo, então cosseno de θ vai ser Z sobre R, então é norma da força total nesse pedacinho, vezes Z sobre R. Agora eu integro, então a força em Z, que eu quero saber, que eu já sei que a força resultante em Z, vai ser constante de Coulomb Qzinho de Qzão dividido por R quadrado, que é a força que esse pedacinho faz nessa carguinha de Q, vezes a projeção, Z sobre R. Quando eu integrar isso daqui em todas as cargas, isso é constante, é óbvio, a constante de Coulomb, a carguinha é constante, o R é constante, todos os pedacinhos estão no mesmo R, e o Z também é constante, todos estão no mesmo Z. A única coisa que vai ficar dentro da integral vai ser o dq, eu estou integrando dqzão de 0 a qzão, ou seja, vai dar simplesmente qzão. Então a força que o anel faz nessa carguinha vai estar aqui, vai ser essa expressão, constante de Coulomb, Qzinho, Qzão, Z, dividido por R ao cubo. R ao cubo é Z quadrado mais R quadrado elevado a 3 meios. Lembrando que R vai ser aqui Z quadrado mais R quadrado raiz, certo? Elevado a meio. Tá, fazendo o gráfico disso daqui, certo? Fazendo o gráfico disso daqui, é muito parecido com o gráfico da aplicação anterior, quando tinha duas cargas, tá? Quando Z é igual a zero, a força é zero, quando Z é infinito é zero, vai ter em alguma região um máximo aqui. Se eu fizer o R ir a zero, fica bem óbvio que eu caio de volta na lei de Coulomb, certo? A força em Z vai ficar constante de Coulomb, Qzinho, Qzão. Aqui embaixo vai ficar Z ao cubo, dividido pelo Z de cima, vai ficar Z quadrado aqui embaixo. Eu volto para a lei de Coulomb, certo? É isso aí, eu espero que você tenha gostado. Tem mais um vídeo de aplicações da lei de Coulomb. Não, talvez agora seja melhor ir direto para campo elétrico e já falar da lei de Gauss, né? Bem, é isso aí. Abraço, gente, e até mais.